Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 33. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 33. Êxodo 33, a partir do verso 1, a gente vai pular alguns versículos. Mas a gente vai começar a partir do 1 e diz assim: Depois Deus ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Verso 2: Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus, hititas, ferezeus, heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês. Igreja, não sei se quantos de vocês têm percebido que nós parece que cada culto que passa a gente vai descendo um pouquinho mais profundo na glória de Deus. Eu não sei o quantos de vocês têm percebido isso e eu quero te fazer um convite muito racional. Muito racional. Eu não quero que você coloque as suas emoções de falar: puxa, mas eu nem me arrepiei. Puxa, mas eu nem senti um tremelique. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre racionalidade, sobre o que os seus olhos estão te contando. Vocês conseguem visualizar o que nós estamos vivendo? E eu não estou aqui para falar assim: nossa, se você não está vendo, você está cego, você está em pecado. Não é isso, não é isso. Eu quero só te trazer essa reflexão junto comigo. Eu sou muito reflexivo, cara. Ao mesmo tempo que às vezes eu sou muito impulsivo, e em alguns outros momentos eu sou completamente contrário. Eu sou muito reflexivo. De forma geral, eu me encontro numa posição onde eu sempre fico refletindo sobre coisas. Quando a coisa é muito profunda, eu fico refletindo, e às vezes até demais. Às vezes meus pensamentos me engolem. Engulam? Como é que fala? Engolem? É isso, esquisito, né? Palavra feia. E às vezes eu me pego tanto refletindo, e eu tenho refletido isso, cara, há algumas semanas já. Eu estava conversando com algumas das pessoas, principalmente alguns dos nossos que vêm no Jesus Jam, que é o nosso culto de jovens, e eu estava falando que eu tenho a impressão que nós estamos plantando nas quartas, nos sábados, nas quintas, na tarde profética, e parece que no sábado, quando eu falo não só do Jesus Jam, mas do Sozo também, e quando tem modelados e quando tem hombridade, mas parece que a gente está sempre plantando para colher no domingo. Porque eu tenho a impressão que o domingo, cara, tem sido violento. E eu quero usar essa expressão de forma bem enfática. Uma presença violenta na gente, cara. Eu tenho essa impressão. E, mais uma vez, não estou falando só para você falar: eu não senti um arrepio. Não, eu estou falando para você falar refletir com o que os seus olhos estão te contando. Cara, você não sabe o que é tentar subir aqui nesse altar e tentar falar algo e você simplesmente não saber, você não consegue falar. Porque existe duas coisas. Primeiro, um temor do que o pastor sempre fala, de nós termos como usar, de tocar na presença e não, sendo que não era para tocar. E um segundo temor, que é aquele temor de tipo assim: caracas, o que eu falo no momento onde o Senhor já está fazendo tudo? E aí você se encontra nesses dois temores e você fica olhando para a igreja. E eu fiquei agora, quando eu botei o computador aqui em cima, fiquei olhando para a cara de vocês e fiquei orando aqui, falando: meu Deus, o que eu vou falar? Por que eu tenho que pregar alguma coisa? Por mim, a gente desligava os microfones e deixava só o violão e chora na cara no chão aí, gente. Por quê? Samuel, está exagerando. Não é, cara, não é. Em nome de Jesus que não é. É um temor misturado com uma grande dúvida. Temor de atrapalhar e dúvida de não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu preparei algo aqui. Aí no início, quando eu estava chegando, eu senti no coração que Deus tinha alguma coisa a mais para acrescentar. Aí eu abri o documento no meu celular e falei: vou tentar editar aqui.
E, mano, eu não escrevi um A no documento. Porque quando eu entrei aqui, parecia que o Senhor já tinha falado o que eu tinha que falar. E eu falei, então, se o Senhor já falou o que eu tinha que falar, não precisa nem subir. Eu vou ficar bem aqui embaixo mesmo. E eu falo para o pastorzão, ó, segue aí que a casa é sua. Você que manda aqui. Só que não foi o que aconteceu. Eu senti que tinha algo a mais, não que com pretensão alguma de falar que eu tenho algo novo para trazer, em nome de Jesus, mas eu senti que a gente ainda tem algo para viver, para compartilhar e para descer um pouquinho mais profundo em Deus. Amém? Vocês estão comigo nessa? Então respira fundo, faz... Amigona, você pode acender a luz, por favor? É só seguir os números aí. Bota tudo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. De baixo, embaixo, embaixo. No meio. Isso. Aê. Muito bem. Tá vendo? O Wallace faz tudo, aí a Nina não sabe fazer nada. Obrigado, viu? Eu só tinha que encher o saco dela, que é algo que gostou, né? Bonitão. A gente leu o Êxodo 33 e nós estamos falando um pouquinho sobre mostra-nos a tua glória. Vamos combinar? Já está mostrando, né? Nós já podemos visualizar, sentir, experimentar dessa glória que a gente tem pedido para que o Senhor nos mostre. Eu confesso para vocês que quando eu li hoje essa passagem, dando uma última estudada para a palavra, eu confesso que eu senti, pela primeira vez eu li essa passagem e eu dei uma pausa. Essa mesma pausa que eu dei aqui, eu senti o peso de ler isso aqui, cara. Porque quando o Senhor Deus fala diretamente para Moisés, fala, vão para a terra que mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, porque vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Aqui Deus está falando, Ele está apresentando para o povo de Israel, e é muito louco, porque aqui eu falei só um versículo, né? Mas Ele fala isso no versículo 3, porém, no versículo 1 e 2, Deus está falando, pode ir, não só pode ir, porque eu já prometi para vocês, além de ter prometido, eu vou mandar anjos, vou mandar à frente um anjo que vai expulsar todo mundo de lá de dentro. Ou seja, vocês não vão precisar fazer nada, vocês precisam ir, chegar lá e desfrutar do leite e mel. Vocês precisam entrar lá, mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, e aí no verso 3, vão para a terra que mana leite e mel, ou seja, o Senhor dá uma ordem, pode ir, não só pode ir, porque eu prometi para os seus antepassados, e não só prometi, como ainda vou mandar um anjo para mandar todo mundo embora, para vocês poderem entrar de boa, sempre, mas não irei com vocês. E aí, cara, eu senti o peso ao ler isso aqui, sabe por quê? Porque muitas vezes nós podemos dar um passo e entrar na terra que eu acredito ser a prometida, porque eu orei por aquilo por muitos anos. Por muito tempo eu orei, eu pedi a Deus, eu clamei, Senhor, me dá essa Canaã, me dá essa terra prometida. E aí, quando eu estava dando um passo, o Senhor fala, mas eu não vou estar com vocês, eu não entrarei nessa terra com você. Eu nem vou no caminho com você. Por muitos anos eu preguei a fala de Moisés, que é um pouco que a gente vai ler mais na frente, se o Senhor não for comigo, não nos mande ir. E aí realmente é muito forte essa fala dele, Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum que o Senhor está. Só que aí, cara, essa fala de Moisés, ela vem de uma própria fala de Deus, ela não é uma fala, ela é uma simples... ela não é uma fala nascida do zero, ela é uma resposta a algo que Deus falou. Se você pode até ir, você pode ir, eu ainda vou facilitar as coisas para você, mas eu não estarei com você. E aí eu quero te perguntar quantas vezes você achou que estava tomando posse de algo que Deus te prometeu. Você estava entrando na então terra prometida, e de fato era prometida, porque tinha tudo que você sempre pediu. Você sonhou com aquilo, você orou por aquilo e você estava ganhando aquilo. O negócio é que para entrar naquilo, Deus não estaria com você. E muitos de nós já negociamos e entramos ainda assim. Sabe por que nós entramos? Porque, infelizmente, tem uma frase que muitos atribuem a W. Tozer, que fala que se retirassem o Espírito Santo do nosso meio, muitas igrejas continuariam as suas atividades normalmente. E essa frase, ela fala sobre o quê? Fala sobre como... E aqui ele está falando igrejas de forma do templo. Mas aqui eu quero trazer para a igreja de que nós somos a igreja. Infelizmente, cara, se eu falo aqui para vocês e falo, se retirassem o Espírito Santo do nosso meio, muitas igrejas, você, continuariam as suas rotinas e atividades normalmente. Por quê?
Porque foi gerada uma cultura onde a presença do Espírito Santo não é mais importante. Foi gerada uma cultura, foi gerada uma verdade, que na verdade é uma mentira, mas ela está sendo dita, pregada e vivida como uma verdade. E aí, a partir do momento em que eu não consigo mais dizer para você, eu não consigo mais mostrar para você, porque dizer todo mundo fala, mas eu não consigo mostrar para você que o Espírito Santo está na minha vida, aí, meu amigo, lascou tudo, porque não tem mais motivo de eu estar vivo. Sabe por quê? Mais uma vez, se retirasse o Espírito Santo do nosso meio, muitas igrejas, igreja templo, mas igreja eu e você, continuaria. Sabe por quê, gente? Porque infelizmente nós podemos ver muitos que no meio das nossas atividades do dia a dia não precisam mais do Espírito Santo. E a gente não percebe isso porque já se acostumou a viver longe. Cara, você sabe por que Jesus, ele fala no momento da crucificação, Pai, afasta de mim esse cálice? Ele não estava arregando, ele não estava falando, putz, pedi arrego, não aguento mais esse negócio de crucificação, tá chegando perto, não quero. Não era por isso, gente. Quando ele chegou nesse momento de falar, Pai, afasta de mim esse cálice, é porque ele não aguentava saber, o simples fato dele saber que ele ficaria longe do Pai, que ele ficaria distante de Deus, que fosse por 3 dias, aquilo estava matando ele antes da crucificação. Afinal de contas, vocês sabem, ele suou sangue. Isso é um processo que o corpo acontece quando está num estresse excessivo. Você está num nível tão grande de estresse, ou seja, o corpo dele estava morrendo antes mesmo da crucificação, pelo simples fato, pela ideia de ficar longe de Deus. E quantos de nós, gente, infelizmente, tem vivido longe de Deus todos os dias da nossa vida? Samuca, por que você está falando isso? Você já chegou com os 2 pés no peito, já chegou dando porrada, já chegou falando um monte de coisa. Cara, vamos com calma. Presta atenção no que eu estou falando e a gente vai chegar junto num lugar. Mas o que eu quero começar dizendo é que não pode vir para um culto, mostre-nos a tua glória, se na sua casa você faz tudo menos pedir a glória de Deus. Na nossa intimidade, nós precisamos pedir a glória de Deus através de palavras, sim, mas as nossas atitudes também clamam a glória de Deus. E então, se eu estou acostumado a viver sem o Senhor, se eu estou acostumado a viver longe de Deus, você não está pedindo glória. Você não está pedindo glória, você só está pedindo um arrepio aqui na igreja. Você está pedindo para Deus te dar um arrepio e uma lágrima no olho. Que Deus nos livre de viver através de sensações na pele, cara. Nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de algo mais profundo. Nós precisamos de chegar em Deus e falar, Senhor, mostra-nos a tua glória. E a gente saber que a gente sentiu a glória de Deus, mesmo que não tenha arrepiado nem chorado. É muito difícil, mas acontece. Falar igual o pastor Vini e o bispo fala. Ficou muito tenso. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí. Que é isso, gente? Dá um sorriso. Vocês estão bravos comigo? Em nome de Jesus. Eu falei, dá um sorriso. Um monte de gente assim. Caraca. Cara, o bravo. Vocês não iam aguentar uma semana de DZG, hein? Quem está no DZG aí, não é verdade? A gente pega pesado lá, hein, viu? Deixa o convite aqui para vocês. Só para os corajosos, claro. Novas. E não... Cara, nós passamos, falando do DZG, nós passamos 2 meses no DZG, agora janeiro e fevereiro. Nós falamos sobre santidade por 2 meses, mano. Esse foi o tema dos últimos 2 meses. Nós falamos isso aqui no DZG, falamos no Imersão nos nossos turnos. Isso foi o que permeou, foi essa palavra que foi o centro das nossas palavras, orações, proféticas e aberturas e louvor. Tudo voltava para a santidade. Samuca, quer dizer que se não fosse o tema esse, não faria? Claro que não, óbvio que não. Com certeza eu falaria, mas é porque a gente só falou disso. Só disso, a gente bateu nessa tecla e ainda tem infinitas coisas para falar, mas aí já mudou o tema. Mas a gente passou os 2 últimos meses falando sobre santidade. Mas uma das coisas que a gente mais bateu na tecla foi como a distância do Senhor nos aproxima do pecado. Imagina comigo, eu vou fazer um negócio aqui rapidinho, mas imagina comigo que aqui é uma corda, tá? Não sei se todos vão conseguir visualizar. Imagina que aqui é uma corda e aqui nessa ponta é o pecado e aqui nessa ponta é Deus. A partir do momento em que eu saio do meio e eu me aproximo de um lado ou de outro, eu estou definindo a minha posição. Perfeito? Samuca, eu estou exatamente no meio. Beleza, quem está em cima do muro, você já sabe o que acontece, né? Então você precisa definir um lado. Se você vai para um lado aqui, cara, se você dá um passo para o lado, você está um passo mais perto e um passo mais longe.
Se você está um passo mais perto de Deus, você está um passo mais longe do pecado. E assim também o contrário. Então, se eu dou um passo em direção ao pecado, eu tenho um passo a mais para percorrer de volta no caminho para o Senhor. Samuca, que explicação mais básica, mas é assim que você precisa para entender que quando você dá um passo em direção a Deus, você está cada vez mais longe. Só que de um passo em um passo, daqui a pouco você está muito longe do pecado, e o cheiro do pecado não te atrai mais, e o perfume do pecado não te atrai mais, e a nhaca do pecado não te atrai mais, e nada do pecado te atrai mais. Sabe por quê? Porque você está muito longe. A única coisa que tem sobre você é lembranças. Puxa, realmente aconteceu, mas ficou para lá e eu não estou mais nem aí. Não te atrai mais. Uma vez eu ouvi que quando o pecado ainda te atrai muito, não estou falando te atrai simplesmente. Quando o pecado te atrai muito, é porque você ainda anda flertando com ele. Você anda flertando com ele. E eu comecei a colocar isso em prática na minha vida, essa frase. Eu falei, mano, se eu estou sentindo muita dificuldade, é porque eu ainda estou flertando com isso. E aí a gente começou a fazer, mano, um raio-x de toda a minha vida. Falei, aqui, não, tá de boa. Encontrei. É aqui que eu ainda estou flertando. E aqui, cara, eu enfiei toda a minha força, todo o meu ânimo, toda a minha atenção para falar, deixa eu encerrar e matar isso aqui. Por quê? Porque o pecado, ele tem o poder de nos dessensibilizar para o restante das coisas. O pecado, ele tem o poder de tirar a nossa sensibilidade. Cara, não sei se vocês já tiveram, alguém já teve essa experiência, de segurar o gelo e ficar segurando até você não aguentar mais. Chega um momento, cara, que você não sente mais nada, que doeu tanto no início, ficou aquele negócio tanto assim, que aqui fica sensível pra caramba, só que ao mesmo tempo, meio que, esqueci o nome, oi? Perde a sensibilidade, obrigado. Cara, fica totalmente sem sensibilidade na mão. E por que isso? Dormente, obrigado. Era essa palavra que eu queria lembrar. Fica totalmente dormente. Você começa a perder a sensibilidade da mão, você começa a perder, cara, E aí, por quê? É muito parecido com o poder do pecado nas nossas vidas. Quem já foi escravo do pecado sabe que quanto mais fundo, mais escuro e menos sensível ao correto acaba ficando. O N.T. Wright, ele define o pecado como uma força desumanizadora que distorce a vocação do ser humano. Uma força desumanizadora. Você sabe o que é uma força desumanizadora? É algo que tira a sua humanidade, que tira o que Deus colocou em você, que tira o que te faz semelhante a Deus. Qual foi o momento chave em que nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus? Quando desobedeceu, quando a desobediência entrou no nosso caráter, e a desobediência não faz parte do caráter de Deus. A partir daquele momento, a gente não era mais imagem e semelhança de Deus. E aí, quando eu não sou mais imagem e semelhança de Deus, eu já fui dessensibilizado pelo pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é completamente sensível ao pecado. Não à toa que na Bíblia fala que luz e trevas não ficam juntos. Não ficam juntos. Afinal de contas, você já chegou para pregar para alguém ou falar sobre o Evangelho de Deus, você já chegou para evangelizar, já chegou para fazer qualquer coisa no meio de um grupo de pessoas completamente anticristãs? Eles são educados com você? Nem um pouquinho. Cara, se você nunca tomou uma porta na cara, vai para lá, na forma mais educada de se falar, ou qualquer outra coisa, te jogando para longe por causa do Evangelho, eu quero te falar, você está vivendo errado, mano. Tem que tomar umas portadas na cara aí, tomar uns nãos. Fala, já ouviu falar de Jesus? Já e odeio. Falar, então ele te ama, quanto mais tu odeia, mais ele te ama. Então vai. Então sai correndo com medo de apanhar. É isso, velho. Vai virar briga, mas vamos falar, velho. Tem que meter o louco. O pecado, ele tira a nossa humanidade, ele tira a nossa semelhança com o Pai, ele nos afasta da glória de Deus. E se ele nos afasta da glória de Deus, ele nos tira a presença de Deus. A gente lê na palavra que Davi, ele fala, Pai, não retira de mim o teu espírito. Caraca, essa é uma oração que eu fazia e faço com muita força. Mas de uns dias para cá, eu tenho feito essa oração ainda mais desesperado. Porque depois que você tem um encontro com Deus, você nunca mais quer viver longe. Depois que você tem um encontro com o Espírito Santo, você fala, caraca, eu quero viver isso todos os dias. E aí se tem um dia que eu sei que o Senhor não me visitou, não por merecimento, mas Ele não me visitou porque eu sujei o espaço que Ele estava. Eu propositalmente sujei tudo. Fala, meu Deus, eu nunca mais deixo de fazer essa oração.
O pecado, ele tira a nossa humanidade, tira a nossa semelhança com o Pai, nos afasta da glória de Deus e nos tira a presença de Deus. A maior prova disso, eu não vou ler tudo, mas em Josué capítulo 7, do verso 1 ao verso 13, fala da batalha de Ai. Acredito que a grande maioria aqui conheça, mas dando uma contextualizada, Israel chega na pequena cidade de Ai. Ai era uma cidade muito pequena. Quando o pessoal vai espiar a cidade, e aí os hebreus chegam, voltam para Josué e falam, ó, manda pouquinho, não precisa cansar todo mundo não. Manda pouquinho porque lá é pouco, a galera nem dá medo, nem dá medo. Chegou lá, mano, tomaram um sacode da galera de Ai, tomaram um sacode legal, a ponto de morrer mais de 30 pessoas. Para quem não precisava nem descansar, morresse tanto, ainda saíram voado, fugiram, voltaram correndo e voltaram desanimados, voltaram tristes, voltaram completamente perguntando o que aconteceu. E aí Josué foi e se colocou diante de Deus. Josué pegou e falou, Senhor, o Senhor deixou a gente atravessar o Jordão para passar por isso? E aí começou os questionamentos, né? E aí, cara, é muito bom porque quando a gente avança um pouquinho, no verso 12, a gente entende o porquê que eles perderam. Aliás, durante todo esse versículo, na verdade, não só no 12, antes já fala, eles começam a explicar o porquê que eles perderam. Porque o povo começou a andar com os deuses que foram roubados e achados, começaram a esconder nas suas coisas. Sabe o que isso fala? Fala que um povo que pede para mostrar, para ver a glória de Deus, porque eles pediram, eles queriam ver a glória de Deus. Aonde que eles queriam ver a glória de Deus? No resultado da guerra. Eles queriam tomar aquela cidade de Ai. Ali seria totalmente voltado para Deus a honra. Falar, caraca, passamos aqui da cidade, Deus é bom, Deus, vamos dar glória a Deus. Só que sabe por que eles não passaram? Porque quando você começa a andar com coisas que te trazem uma segurança a mais do que Deus, isso mostra que você não confia em absolutamente nada de Deus. Com Deus, ou você confia 100%, ou você 100%, ou você não confia nada. E aí eles chegaram numa posição que eles estavam assim, eu confio em Deus, mas se por acaso der alguma coisa errada, eu ainda estou com a santinha aqui no meu bolso. Ah, não, mas ó, se eu chegar lá, não, ainda estou com um pedacinho de gesso aqui, com a fitinha, né, para espantar mal olhado. Ah, é figa, verdade, eu pensei que você estava falando fita. Estava com a figa, tá? Cara, você estava cheio de coisa que fazia o quê? Te mostrava que você não confiava em Deus. E aí você fala, Samuca, eu não ando com nada disso. Eu não tenho nada nos meus bolsos, eu não tenho nada de fitinha de mal olhado, eu não ando com o pé de coelho do meu carro para espantar acidente. Essas coisas, velho, aqui não funciona nenhuma. Mas você fala, eu não ando com nada disso. Mas você não dá oferta porque tem medo de faltar dinheiro no final do mês. Aí você fala, não, Samuca, mas eu não tenho medo nenhum de dificuldade, porque eu confio plenamente em Deus. Mas você não dá carona para as pessoas porque fica com medo de acabar a gasolina do seu carro. Aí os irmãos vão andando na chuva e você vai bonitão com o carro vazio. Você está entendendo? Samuca, que caso extremo. Não é extremo. Essas coisas pequenas mostram que você não confia em Deus. Se você não entrega o seu melhor para a sua igreja, para o seu povo, para o povo de Deus, para os seus irmãos em Cristo, você não confia em Deus. E aí como é que você tem coragem de falar, mostra-nos a tua glória? Você quer ver a glória de Deus, mas não quer ver a glória de Deus se aplicando no ordinário, numa carona, numa oferta. Você não pode pagar uma balinha, caraca, o irmão está te oferecendo. Nossa, mas é porque eu quero pagar pelo justo. O irmão está me devendo R$4,50. Meu amigo, em nome de Jesus, me passa seu Pix. Eu vou pagar e você vai agora poder perdoar o irmão. Eu sei que tem muita gente que precisa, eu sei, de verdade eu sei. Como eu sei, cara? Teve uma época da nossa vida que R$4,50 teria impedido que a gente ficasse com fome. De verdade, de verdade. Eu e minha família, a gente morava em Campinas, lá em São Paulo. E R$4,50 teria sido uns 10 pão de queijo. Naquela época teria dado uns 10, né? Hoje R$4,50 daria uns 1, 2 talvez. Mas naquela época teria sido uns 10 e a gente não teria ficado com fome. De verdade, cara. De verdade. Então eu sei que existem realmente situações, mas tem coisas tão pequenas que têm nos impedido de viver a glória de Deus no ordinário. A gente, mais uma vez, que Deus nos livre
que Deus nos livre de chegar aqui na igreja e ficar, mostra-nos a tua glória, Senhor, mostra-nos a tua glória. Só que nós não estamos vivendo uma vida de santidade. E quando estamos vivendo uma vida de santidade, outras coisas menores estão tirando os nossos olhos de Deus. Então eu peço para Deus nos mostrar, Deus mostra, só que eu viro a cara e olho para outro lugar. Eu olho para uma dificuldade, eu olho para um problema, eu olho para o meu egoísmo, eu olho para o meu ego, eu olho para o meu... tantas outras coisas, cara. Quando eu tiro os olhos do Senhor, não tem sentido. É a mesma coisa de eu falar, mano, você pode me dar um pouquinho de água? Aí Ele te oferece água, você fala, beleza, não quero mais não. E vira as costas. Qual é o sentido disso, gente? Qual é o sentido disso? Quando eu te peço, Senhor, mostra a glória. Quando nós pedimos, ajoelha aqui, Senhor, mostra-nos a tua glória. Senhor, nós queremos ser visitados pela tua glória. Senhor, enche-nos com teu poder. Aí a gente pega e Deus está vindo aqui. Aí você fala, opa, chegou uma notificação aqui. Só curtiram a foto. Caraca, você quer ver a glória de Deus ou a notificação? Você quer ver a glória de Deus ou qualquer outra coisa? Está entendendo que a gente pede por muitas manifestações sobrenaturais, mas o ordinário nos impede de ver a glória de Deus? A gente pede, e mais uma vez, que Deus nos livre de estar pedindo, de estar simplesmente clamando por arrepios. Eu não quero, caraca, eu lembro uma vez que eu preguei isso, na época que eu tinha um movimento na escola, eu era adolescente, e eu lembro uma vez que eu falei assim, e eu vi um monte de adolescente virando a cara para mim, quase manifestando demônios, bicho, começou a ficar bravo comigo, tô nem aí. E aí eu falei justamente disso, falei, cara, se eu falasse que o Senhor não está mais agora dando nenhum arrepio, nenhuma lágrima, e não vai te jogar no chão, de cara no chão, duvido que vocês iam pedir para Deus aparecer. Sabe por quê? Porque quando Deus aparece, o pecado tem que ir embora. A gente fica pedindo glória do Senhor, Senhor, mostra-nos a tua glória. Aí Deus vem, dá uma bicuda aqui, derruba todo mundo de cara no chão. Ai, meu Deus, que delícia sentir a presença de Deus. Senti uma cosquinha aqui, olha, arrepiei, chorei pra caramba hoje. Vou tirar uma selfie aqui com o olho todo vermelho aqui, para todo mundo do meu Instagram ver que eu chorei na igreja. Aí acontece isso, aí chega na segunda-feira, a primeira oportunidade que você tem de não só pedir para a glória, mas permanecer na glória, você faz o quê? Manda ela embora. Pelo amor de Deus. Igreja, o nosso convite hoje, o nosso chamado hoje é convidar a glória de Deus, mas fazer um ambiente para que a glória permaneça em nós. Porque pedir, todo mundo pede, mas abrir e criar um ambiente, construir um lugar para a habitação da presença de Deus, ela exige de nós mais do que um pedido ousado, ela exige de nós uma vida de entrega, uma vida de santidade. E se você não estiver disposto a viver isso, cara, a glória vem, a glória vai, e a sua vida não vai mudar. Não vai mudar. Nós precisamos, em nome de Jesus, de fato, construir um ambiente para a presença, para a permanência. Porque visitar, cara, visita, é aqui ó, cheguei, visitei e fui embora. Eu chego, visito e vou embora. Agora, quando eu crio um lugar para habitação, eu tenho que criar um quarto, eu tenho que fazer uma cama, eu tenho que ter alimento, eu tenho que fazer um monte de coisa. Exige o quê? Responsabilidade. Responsabilidade. Mais uma vez, eu não estou aqui hoje para chegar aqui querendo ensinar vocês a fazer as coisas, não é isso. Mas eu acredito que o Senhor nos chama também à responsabilidade. Como eu falei para vocês, nós estamos há 2 meses pregando para os jovens, santidade, santidade ao Senhor, estilo de vida de santidade, estilo de vida de santidade. Santidade é a única forma de viver. Aí, cara, a gente vê, e agora eu vou defender meus jovens, porque aí o problema é sempre adolescente. O adolescente é sempre o problema, é o aborrecente, é não sei o quê. Mas o que tem de adulto cabeça dura, meu irmão? Que a gente fala para largar o pecado, mas não larga, porque o ego é maior do que o mundo. Em nome de Jesus, vamos olhar para o nosso coração. Em nome de Jesus, vamos olhar hoje e sair com um chamado à responsabilidade. Um chamado à responsabilidade. O Senhor hoje nos convida a uma vida responsável. Quando você canta, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Você tem ideia do que você está cantando, velho? Nos tornamos responsáveis. Você está ligado com o que você está falando? Você está falando que você é totalmente responsável pela chama da sua vida e dos seus amigos que estão ao seu redor. Você é responsável, porque você falou, nos tornamos responsáveis. Você falou. Então, se você falou, vamos assumir o BO junto, igreja.
Nós vamos cantar no final. Amém. Vamos lá, vamos inventar que a gente vai cantar no final, tá? Não estou dando dica não, mas vamos cantar no final. Nos tornamos responsáveis. Aí vamos estar cantando todo mundo junto. Cara, se você não for se tornar responsável, não canta, velho. Porque você vai estar cantando diante de Deus, diante do altar do Senhor, diante da sua igreja. Aí você fala, não, Deus, isso aqui você não precisa ouvir não, mas quando eu te peço para mostrar a glória, você ouve, tá? Aí Deus não tem ouvido seletivo não, mano. O que você fala, Ele ouve. Mais uma vez, quando no verso 12 de Josué, capítulo 7, no verso 12, ele fala aqui, ó, Deus fala, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. E aí ele fala, não estarei mais com vocês, se não destruírem por meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Quando nós colocamos coisas no lugar de Deus na nossa vida, Deus não está mais conosco. Deus, Ele não é porque, Deus está com a gente, então só quando a gente merece? Claro que não. Não é sobre merecimento, é sobre você ter um lugar para Deus. E Deus é muito respeitoso, cara. Deus é muito respeitoso. Deus, Ele que criou a lei física, a lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E se Satanás e os seus pecados estão aí, Deus, ó, fica à vontade. Você deu escolha, você pode ficar aí, fica à vontade. Deus é muito respeitoso. Vocês já viram aquele versículo em Apocalipse 3:20 que fala, eis que estou à porta aí? Vocês ouviram Deus falando, eis que estou à porta, estou dando uma bicuda, arrombando a porta e estou entrando? Estou entrando, hein? Vocês veem isso aí? Não. Deus fala, eis que estou à porta e bato. Se vocês quiserem, se vocês deixarem, se vocês me convidarem, eu entrarei e nós cearemos. Por quê? Porque Deus é um Deus educado. Ele não vai chegar arrombando a porta, entrando, sentando, botando o pé no sofá, na mesa. Ele não vai fazer isso, cara. Não vai fazer. Sabe por que ele não vai fazer? Porque Deus é um Deus educado. Então se ele chega e vê um monte de pecado, ele fala, estou aqui na porta. Se você quiser eliminar ele, eu até te ajudo. Eu sou craque nisso. Imagina Deus falando. Se quiser, a gente bota esse pecado para correr rapidinho. Te ajudo na limpeza, a gente faz uma geral aqui. Agora, se não, eu vou ficar bem aqui esperando ele sair. Porque eu não entro enquanto ele estiver. Já ouviu ou eu ou ele? É isso. Santifique. E aí, cara, no verso 13 ele fala, vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Amigos, eu quero perguntar para vocês mais uma vez, existe algo dentro dos nossos corações, do nosso espírito, existe algo dentro da gente que precisa ser retirado para que a gente consiga ver a glória de Deus? O que está aí dentro, o que existe, o que está dentro da gente que precisa ser retirado para que a gente possa de fato ver a glória de Deus? Nós lemos em alguns versículos, aliás, a gente não leu ainda, mas tem outros versículos aqui que falam sobre o dia em que Moisés pediu para ver a glória de Deus. E ele chega para Deus, ele fala o quê? Ele fala, Senhor, me mostra a sua glória. Senhor, me mostra a sua glória. E aí depois Deus explica para ele, não vai dar para passar, porque se eu te mostrar a glória tu morre e tal, blá, blá, blá. Beleza. Mas sabe por quê que ele teve a ousadia de pedir para ver a glória de Deus? Porque uns versículos atrás fala que Deus conversava com ele face a face, assim como um amigo. A gente só tem intimidade, a gente só tem coragem de pedir umas coisas. Claro, né? Coragem que eu me refiro quando você tem noção, né? Quando você é um sem noção, você pergunta o que você quiser. Mas quando você tem noção das coisas, o mínimo de noção, quando você tem o mínimo de noção das coisas, você só vai perguntar para alguém se você tem intimidade. Você não vai chegar numa pessoa que você nunca viu na vida e falar, oi, tudo bem? Me mostra a sua glória. Rapaz, chega isso para minha mulher, vai tomar uma mãozona na orelha na hora. Ela sai fora, rapaz. Mas brincadeiras à parte, você só pede para ver algo poderoso, você só pede para ver a manifestação de alguém que você tem intimidade. Você só pede para ver, cara, eu posso ver você, sei lá, você pode orar por mim? Isso aí você pode perguntar para qualquer pessoa, cara. Se você me ver andando no meio da igreja aqui, você falar, mano, você pode orar por mim? Claro, mano, a gente vai orar.
Isso aí, você não precisa ter intimidade. Agora você falar assim, Samuca, você pode me contar um segredo da Aline? Oxe, pra quê? Não, faz o seguinte, me conta um segredo seu e da Aline, segredo de casal. Oxe, pra quê? Diferente de se eu estiver conversando com um amigo, face a face, um cara que eu estou acostumado, de forma natural, o segredo não vai mais ser segredo. Nossa, mas você conta os segredos? Claro, pô, de boa. Com amigos que confio? De boa. O que eu quero dizer? Quando nós temos segredos, significa que a gente ainda não se tornou amigo. E aí você fala, Samuca, mas fala para Deus revelar os seus segredos. A gente, foi ensinado a vida toda a orar para que Deus revelasse os seus segredos. Sim, e Ele vai revelar para quem? Os amigos. Então, para que você saiba os segredos de Deus, antes de você saber, você tem que fazer o quê? Se tornar amigo. Só se torna amigo quem tem intimidade. Só se torna amigo e vai melhorando a amizade através da intimidade. Através do tempo junto. Porque, mais uma vez, quanto mais longe do pecado, mais perto de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. E aí, eu encaminho aqui para o final. Vou aproveitar que vocês vão falar lá para beber água. Otimizando o tempo. E quando nós, já aproveitando para fazer o plim-plim, falando sobre tempo de intimidade com Deus, nesse livro aqui, caraca, essa publi aqui foi a melhor de todas. Nesse livro aqui, Conversas Íntimas com o Espírito Santo, você vai aprender a de fato, por quê? Conversas íntimas, mano. É tudo que a gente está falando. Ei, que é isso? Vou sortear, hein? Ó, vou jogar aqui. Joguei. Pastora ganhou. Ei! Compra aí, Conversas Íntimas. A gente está com a editora Chara, Livraria Chara aqui na igreja. Compra o livro aí, viu? Vai comprar o livro, vai ser abençoado em nome de Jesus. Os israelitas, eles não conseguiam mais resistir aos inimigos, porque o Senhor não estava mais com ele. Como eu falei para vocês, hoje nós saímos daqui com um chamado à intimidade, mas também à responsabilidade. Senhor, mostra-nos a tua glória. Será que o Senhor já mostrou a glória e você não viu porque os seus olhos estavam no seu celular? Será que o Senhor já mostrou a glória e os seus olhos estavam virados olhando para outro lugar? Será que o Senhor já mostrou a sua glória e você estava fazendo qualquer outra coisa, menos olhar para a glória que você tanto pediu? E pior, será que você pediu de fato a glória de Deus? Porque a glória de Deus, como nós... Vamos ler aqui, que já é a segunda vez que eu falo que a gente leu, a gente não leu. Mas, lá em Êxodo, quando Moisés... Vou abrir aqui rapidinho, para a gente não ficar falando. Aqui. A partir do versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33, 11, tá? Que eu tô lendo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, de você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E no verso 15, então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Aí vamos pular um pouco mais para frente, no 18, ele fala que: Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E no verso 19 Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E no verso 20 acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Nossa, Deus não mostrou a face para Moisés. Mano, Moisés viu as costas de Deus, do próprio Deus. Ele viu as costas. Nossa, mas ele queria ver o rosto, mas ele viu as costas. Vocês estão entendendo o desespero? Meu Deus,
Um homem como eu e você, ele era mais crente? Muito, mas ele era homem como eu e você. Ele era eu e você, cara, e ele viu as costas de Deus. Deus tinha uma intimidade tão grande, tinha uma liberdade tão grande, que ele mostrou algo que a gente não vê na Bíblia falando que ele mostrou as costas para mais ninguém. Na Bíblia, por favor, me mostra aqui. Ele fala em algum lugar, ó, botei a mão aqui, vou passar e você vai ver minhas costas. Ele não fala, você vai sentir a minha presença, o que por si só já seria incrível. Ele não fala, ó, você vai saber que eu passei. Não, seria incrível. Mas ele autorizou Moisés ver uma parte do próprio corpo dele. Caraca, velho. Olha o nível de intimidade que Moisés tinha. Olha o nível de profundidade. Quando Moisés fala, mostra-nos a tua glória. E o Senhor falou assim, os seus olhos estão prontos para ver o máximo que alguém vai ver. Porque quando eu olho para vocês e falo, igreja, vamos clamar junto, mostra-nos a tua glória. Será que Deus viria aqui, mano? Mano, a glória de Deus ia matar geral, fato. Face a face, ninguém ia ver. Aqui está bem claro, se ia matar Moisés, a gente ia virar fumaça, né? Enfim, vocês entenderam. Mas o que eu quero dizer, cara, é que nós estamos numa posição onde nós precisamos clamar, mas olhar para dentro e falar, Senhor, que o Senhor, antes do Senhor me mostrar, cria em mim, Pai, um ambiente limpo. Limpa esse coração aqui, prepara os meus olhos, prepara o meu coração, prepara o meu espírito, me prepara, Senhor, porque quando o Senhor mostrar a tua glória, quando o Senhor mostrar a tua glória, eu vou cair com o rosto no chão e vou declarar, santo, santo é o Senhor. E aí eu vou ter uma experiência incrível com o Senhor, e o Senhor não só vai ter uma experiência comigo, mas o Senhor vai habitar dentro de mim. Habitar, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu fico imaginando, cara, João viu tanta coisa naquela ilha de Patmos, viu tanta coisa, cara, acho que a cabeça dele só não pirou, porque eu não sei porquê, na verdade, porque, caraca, ele viu muita coisa que não tem explicação, que hoje, muitos anos depois, a gente lê aquilo e não entende. Tem uma matéria chamada escatologia, que é para estudar o fim dos tempos e tal, e é praticamente matéria principal, é o que João viu, velho. E o cara viu, mas por que ele viu? Porque o Senhor encontrou nele um lugar. Eu posso te mostrar, e você tem maturidade para o que eu vou te mostrar. Dentro de você tem um lugar para eu permanecer, porque o Senhor não mostra intimidade. Quem mostra intimidade sem aliança é prostituta, cara. Se nós mostramos intimidade para qualquer um, você está se prostituindo. Intimidade nós mostramos para quem nós temos aliança. E o Senhor, Ele quer ter uma aliança conosco para revelar os seus segredos, para mostrar a sua glória e para habitar em nosso coração, em nosso meio. Como eu estava falando esses dias no Dizegem, eu estava falando e estava conversando com a galera num dos cultos. E eu estava falando, o Senhor habita no meio dos louvores? Sim. Mas Ele também habita no meio. Quem estava aí no Dizegem, quer me ajudar? Não, né? Tá tudo bem. Vai que alguém fala. O Senhor habita no meio dos louvores, sim. Mas Ele também quer habitar num lugar de obediência. Um lugar de obediência. Ele vai encontrar em nós um lugar de obediência. Um lugar onde Ele confia de estar. Sabe por quê? Porque se eu sou desobediente, cara, para que Ele vai ficar no mesmo ambiente que eu? O Senhor, Ele é Senhor. Ele não é, Deus é meu amigo? Sim, verdade. O Senhor é nosso amigo? Sim, verdade. Mas Ele é Senhor. E Senhor não divide glória. Senhor não pede, Senhor manda. Caraca, velho. Eu fui criado, meu pai tá aqui na primeira fila, velho, para não deixar eu mentir. Eu fui criado, velho, com muito amor. Não tenho a menor dúvida no mundo. Mas não tinha esse negócio de ficar questionando muito, não. Por quê? Porque sim. Por que sim? É a última vez que eu falo porque sim. A próxima vez você vai ver porque sim. Por que eu estou falando isso, cara? Porque, Senhor, a gente não fica questionando, a gente obedece. E se o Senhor falou, eu quero confiar em vocês, eu quero mostrar a tua glória, eu quero mostrar a minha glória, eu quero fazer isso. Cara, se Deus quer, por que a gente está batendo cabeça, meu povo, minha igreja?
Por que a gente está batendo cabeça? Em nome de Jesus, igreja, vamos parar de bater cabeça. Eu sei que isso não é um costume, de verdade, eu sei que isso não é um costume da nossa igreja. Mas eu quero te convidar hoje a fazer algo diferente. Quando eu falo costume, tá? Eu estou falando porque a gente não faz isso frequentemente. Mas eu quero hoje, no Dizagem, a gente tem feito isso com uma certa frequência, porque a gente recebeu um direcionamento. E eu acredito que se está sobre o Dizagem, está sobre a igreja também, porque nós somos uma igreja só. E nós recebemos um direcionamento sobre estarmos sempre prostrados de joelho. Eu quero te chamar no dia de hoje a vir até a frente e ajoelhar aqui no altar. Não sei, alguns aqui têm cara de ser crente há mais tempo, outros não têm cara de ser tão crente. Não, brincadeira. Mas eu tenho pouca idade, mas tudo que eu tenho de vida eu tenho de crente. Apesar de que em umas épocas eu quis dar uma bambeada, mas sempre foi crente. E desde que eu nasci, desde criança, desde adolescência, eu sempre tive esse costume de vir aqui no altar. Nossa, mas é porque tem um misticismo? Não, velho, não. É ir diante do altar e ajoelhar e entregar os seus pecados para Deus, se arrepender e se consagrar. É isso, não tem muito misticismo em cima disso não. É um ato profético, eu estou indo diante do altar, vou entregar ao Senhor, Senhor, meus pecados, me perdoa, e aqui eu estou rasgando as minhas vestes com cara no pó para te adorar. Então eu quero te convidar essa noite, você pode ficar de pé nesse momento, e eu vou orar por você, e quando eu terminar de orar, eu vou fazer uma oração muito rápida. E se essa palavra tiver tocado o mínimo possível com você, por favor, atenda esse chamado. Ajoelhe aqui na frente e nós vamos ajoelhar juntos, que eu vou descer e vou ajoelhar aqui também. Nós vamos ajoelhar juntos, cara. Porque hoje o Senhor nos convidou para duas coisas: para um arrependimento e para uma responsabilidade. O Senhor, Ele nos convida para nos arrepender. Se você já se sentir no coração de vir, pode ficar à vontade, viu? Pode sentir, fica à vontade. Vocês estão em casa, O Senhor, Ele nos convida para duas coisas: para um arrependimento, porque nós iremos nos apresentar diante dEle arrependidos. Nós iremos mostrar para Ele: Senhor, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nos arrependemos dos nossos olhos voltados para outro lugar, senão para o Senhor. Nós nos arrependemos, de fato, de tudo que temos feito de errado. Mas o Senhor também nos chama para uma responsabilidade. E uma responsabilidade fala sobre uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão dizendo: Senhor, hoje muda. Hoje muda. Hoje é o último dia que eu me apresento diante do Senhor. É a última vez que eu me apresento diante do Senhor com os olhos voltados para outro lugar. Hoje eu me apresento diante do Senhor assim, mas a partir de hoje eu olho somente para o Senhor. Eu volto os meus olhos somente para o Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a não cantar a música que for cantada aqui. Eu quero te convidar nesse momento a você orar. Abre a sua boca para orar. Não tem problema louvar, mas o momento agora é de arrependimento. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor essa noite, Pai. Nós nos colocamos em nome de Jesus, arrependidos pelos nossos erros. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos perdão, porque nós por muitas vezes pedimos que os seus olhos voltassem para nós, mas os nossos olhos não estavam voltados para o Senhor. Senhor, muitas vezes, Pai, nós te pedimos: mostra-nos a tua glória, e quando o Senhor mostrou, os nossos olhos estavam no celular, nas dificuldades, em qualquer outro lugar senão no Senhor. Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Assim como Davi orou, nós oramos: não retire de nós a sua presença, não retire de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós queremos o Senhor, Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, nos perdoa, pedimos, Pai, perdão, nos perdoa, Pai. Nós nos arrependemos essa noite e colocamos um ponto final, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que toda distração bata em retirada da CN Samambaia.
Que toda distração saia do nosso meio em nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que tudo aquilo que tira os nossos olhos do Senhor seja eliminado, queimado, saia em nome de Jesus do nosso meio. Que os nossos olhos voltem somente para o Senhor. Que os nossos olhos somente olhem a Tua glória, Jesus. Assim como Moisés, nós te pedimos, mostra-nos a Tua glória. Mas nos arrependemos. Prepara em nós um coração puro. Cria em mim, Pai. Sonda-me o meu coração, sonda o meu coração. Olhe para mim e aquilo que está sujo, que o Senhor limpe. Prepara, Pai, um lugar de habitação. Nos ajude, nós queremos não só uma visita, mas um lugar para que o Senhor habite em nosso coração. E a sua igreja, Pai, ainda de joelhos, nós oramos por arrependimento e agora nós oramos declarando sobre a responsabilidade. Igreja, repita comigo, somente aqueles que têm coragem de assumir essa responsabilidade. Não precisa repetir alto, você e Deus, mas somente aqueles que entendem o peso das suas palavras. Repita comigo: Senhor Deus, nessa noite eu assumo uma responsabilidade. Eu te dou a minha palavra, Senhor, que eu criarei um ambiente para que o Senhor habite em mim, para que a sua presença fique confortável dentro de mim. Eu assumo uma responsabilidade de dizer não para o pecado. Eu assumo a responsabilidade de manter a chama acesa, de me manter longe do pecado, de me manter longe da frieza espiritual e manter o fogo aceso no meu coração. Pai, o Senhor ouviu quem repetiu essa oração. O Senhor ouviu quem disse isso. Olhe, Pai, para todos nós que falamos e declaramos isso, e nos fortaleça em nome de Jesus. Nos fortaleça, Pai. Nós, como CN Samambaia, nós oramos, nós já nos arrependemos, o Senhor já nos limpou com o Teu sangue. Agora nós assumimos uma postura de responsabilidade, como pessoas maduras, maduras que estão disponíveis para o Senhor, pessoas maduras que estão se colocando disponíveis e dizendo: Senhor, pode confiar, revela-me a mim os Teus segredos, me conta os Teus propósitos, me conta os Teus caminhos, confia em mim. Nós nos colocamos nesse lugar. E mais por fim, nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que um dia viram a glória, por aqueles que um dia experimentaram do Teu poder e decidiram viver longe do Senhor. Nós oramos por aqueles, Pai, que escolheram a parte ruim, escolheram ficar longe do Senhor. Eu sinto de orar agora. Eu sinto que alguns aqui têm enfrentado uma frieza espiritual. Eu sinto no meu espírito de que alguns aqui têm enfrentado uma frieza espiritual. Tem clamado, tem orado, tem pedido a Deus uma manifestação, mas parece que não está sentindo nada. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas você sabe que é com você. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Senhor hoje te fortalece, te dá um novo ânimo para que você acenda e coloque em nome de Jesus mais lenha nesse fogo. O Senhor hoje reacende essa chama e Ele te dá forças para manter essa chama acesa. Nós repreendemos do nosso arraial em nome de Jesus toda frieza espiritual.
Nós somos uma igreja que queima de amor pelo Senhor. Nós somos uma igreja que pede, mostra-nos a tua glória. E nós já temos visto a tua glória. Nós já temos visto a tua glória, Pai. Nós já temos visto. E nós te pedimos, nós queremos mais. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais. Mostra-nos a tua glória. Elimina do nosso meio a frieza espiritual. Elimina do nosso meio o pecado consensual. O pecado que você sabe que está fazendo. O pecado que você faz de propósito. Elimina do nosso meio em nome de Jesus. A CN Samambaia será conhecida como uma marca de santidade. A marca de santidade onde o Senhor encontra prazer em nós. Encontre em nós prazer, Senhor.